Em 2004, através de uma exigência constitucional, foram criadas ouvidorias públicas, com a função de servir de canal de comunicação entre as instituições e os cidadãos. Mas o TRT do Rio Grande do Sul, antes mesmo dessa obrigatoriedade, já contava com sua ouvidoria, criada em 2003. O tribunal se adiantou a isso, já sentindo a necessidade de ter em seus canais de comunicação com o cidadão a ouvidoria como forma não só de comunicação com os cidadãos, com as partes, com os próprios advogados e servidores, mas também como uma forma de prestar um melhor e mais qualificado serviço público. A ouvidoria é composta por servidores da Justiça Trabalhista e por 2 desembargadores, a doutora Denise Pacheco, ouvidora, e o doutor Marçal Figueiredo, vice-ouvidor. Os ouvidores, no caso, ouvidor e vice-ouvidor do nosso tribunal, são eleitos pelo Tribunal Pleno com um mandato de 2 anos. A eleição do ouvidor é algo para nós muito importante porque garante ao ouvidor e ao vice-ouvidor a total independência na sua atuação em relação à administração momentânea, do tribunal. Contamos na Secretaria da Ouvidoria com 4 servidores que são capacitados para ouvir, em primeiro lugar, receber a queixa ou a solicitação do cidadão e traduzi-la num expediente. E também capacitados para fazer o encaminhamento dessa demanda para análise do ouvidor. Além de receber denúncias de trabalho infantil e análogo ao escravo, é função da ouvidoria estreitar a integração entre o público externo e interno e o Tribunal do Trabalho do Rio Grande do Sul. Por meio dela, o cidadão exerce o seu direito de manifestação, no sentido de reclamar do serviço público, de buscar informações, de fazer alguma denúncia ou até mesmo de fazer algum elogio aos servidores públicos ou a atuação de um juiz ou qualquer servidor da Justiça do Trabalho. Após o recebimento de uma manifestação, há uma série de providências a serem tomadas. Fizemos uma análise prévia do assunto, analisamos, por exemplo, o andamento do processo para ver se aquela reclamação procede. O servidor encaminha para o ouvidor ou para o vice-ouvidor, que analisa o encaminhamento a ser dado e, se for o caso, fizemos um contato com o chefe da unidade de serviço ou propriamente com o juiz. Nem sempre conseguimos solucionar as questões que chegam para nós, mas no mais das vezes conseguimos dar um retorno para o cidadão e uma explicação, por exemplo, por que aquele processo está demorando tanto para chegar ao seu final. Em 2014, chegaram à ouvidoria cerca de 6.200 manifestações, que geraram quase 5.000 expedientes. Nos 2 primeiros meses de 2015, a ouvidoria já somava cerca de 799 comunicações. Temos tido sempre a colaboração dos nossos servidores e dos nossos juízes que têm a compreensão da importância da atuação da ouvidoria e, sobretudo, da agilidade deste serviço. Porque se o cidadão vai reclamar da demora do processo na ouvidoria e a ouvidoria também demora em prestar esse serviço, ela perde a sua razão de ser. Então, a nossa média no ano de 2014 ficou em 7 dias, naqueles casos em que nós necessitamos consultar alguma chefia ou algum juiz. Outros casos, a resposta é dada de imediato. Mas este prazo de 7 dias, para nós, é visto como um prazo bastante razoável, porque ele compreende desde o momento da reclamação, a triagem pelo servidor, o despacho do ouvidor, ouvir o chefe do setor ou o juiz e dar o retorno ao cidadão. Mas não são só advogados, partes dos processos ou servidores que utilizam a ouvidoria. O cidadão externo também entra em contato com esse órgão. Tivemos já reclamação de vizinhos de um prédio da Justiça do Trabalho, onde havia uma árvore que estava praticamente caindo no seu prédio e era o seu avô, uma pessoa de idade que morava ali. Então ele veio à ouvidoria, fez a reclamação, a ouvidoria repassou para o setor de obras do tribunal e já conseguimos com a prefeitura um prazo de 15 dias para podermos cortar a árvore. Então a ouvidoria recebe todo tipo de reclamação ou de solicitação e ficamos muito felizes quando conseguimos dar um retorno efetivo e uma solução efetiva do caso para o cidadão. Uma ponte entre a Justiça Trabalhista Gaúcha e o cidadão. Essa é a ouvidoria do TRT do Rio Grande do Sul. Penso que uma das maiores virtudes do ouvidor é exercitar a capacidade de saber ouvir. Ouvir o cidadão, ouvir a sua reclamação e, na medida do possível, encaminhar uma solução àquele problema que por ele é trazido ao judiciário. Fundamental a existência de uma ouvidoria como um canal de acesso simples e fácil ao cidadão,
porque muitas vezes ele se sente distante da figura, por exemplo, do juiz. Não se sente à vontade para levar a sua manifestação, a sua reclamação diretamente ao juiz. Esta denúncia pode ser feita na ouvidoria.